Olá, amigos internautas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Conhecendo o Espiritismo. Estamos na nossa 14ª aula. Quem está chegando hoje, recomendamos que assistam às aulas anteriores que já estão no nosso canal do YouTube. Nós vamos fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, depois uma prece. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. Item 3, o poder da fé. A fé é a confiança que se tem na realização de algo, a certeza de se alcançar um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento o objetivo que se almeja e os meios de alcançar, de tal maneira que aquele que a possui caminha com segurança. Então, nós estamos falando aqui sobre a fé para se atingir um objetivo e escolhemos esse item porque tem tudo a ver com a nossa aula, nós vamos ver daqui a pouco. Então, vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, Pai de amor e bondade, a Jesus, Mestre querido, Irmão Maior, a nossa mentora, Irmã Maria Angélica, agradecendo a oportunidade do estudo que abre as nossas percepções para o entendimento da vida, trazendo consolo, alívio e esperança em nossos corações. Antes de entrarmos no tema da nossa aula, vamos relembrar um fundamento muito importante da doutrina espírita para quem está chegando hoje ter um melhor entendimento. Todos nós fomos criados por Deus, um dia, não sabemos quando, simples e ignorantes. Isto significa que todos tivemos o mesmo princípio, mas todos teremos a mesma destinação, o mesmo fim. Seremos um dia espíritos puros, alcançaremos a perfeição, a eterna felicidade. Sendo Deus soberanamente justo e bom, Ele nos criou com o mesmo princípio, mas a mesma finalidade, não poderia ser de outra maneira. Como é que nós fazemos essa trajetória até chegar à perfeição? Nós vamos reencarnar inúmeras vezes para irmos adquirindo conhecimentos, intelectualidade, moralidade, pelos nossos próprios esforços, pelo nosso mérito, utilizando o livre-arbítrio. Isto quer dizer que nós não fomos criados perfeitos, fomos criados perfectíveis. E como é que nós podemos ter a certeza de que nós somos perfectíveis, que alcançaremos a perfeição? Quais são as ferramentas para nós atingirmos esta perfeição? Como acontece, então, a nossa evolução? É o que nós vamos estudar hoje. Quem vai nos ajudar neste entendimento é Leon Denis, no belíssimo livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Quem foi Leon Denis, para quem não conhece? Ele foi um conterrâneo de Kardec e o seu maior seguidor. Ele continuou a divulgação da doutrina espírita e escreveu obras maravilhosas. Entre elas, uma muito famosa é Depois da Morte. Nós vamos, então, fazer uma reflexão hoje sobre este livro, da 3ª parte, que se chama As Potências da Alma. Quais são estas potências da alma? No capítulo 20, nós vamos falar sobre a vontade. No capítulo 23, o pensamento. E no capítulo 25, o amor. Nós vamos falar resumidamente sobre estas potências, mas nós recomendamos uma leitura mais profunda, porque esse livro é muito bom, essa leitura é muito enriquecedora. O que são potências? No dicionário, potência significa vigor, energia, vivacidade, capacidade de realizar.
O conceito de potência é empregado em diversas áreas da ciência, na física, na química, na matemática e até na medicina. Nós dizemos, por exemplo, que o motor de um carro ele é potente quando a gente mede o seu torque. As pessoas perguntam quantos cavalos tem esse motor. Então, quanto mais potente, maior é a velocidade que o carro consegue alcançar em menos tempo. Também com relação à lâmpada, ela é medida em potências, em watts. Para ganhar potência física também, uma pessoa precisa se exercitar, ter uma vida saudável, ter o prazer de viver. Também é muito comum hoje a definição de potencializar, muito usado em marketing. Significa otimizar, obter o melhor desempenho nos negócios, aumentar as vendas. Mas estas são potências no conceito material. Nós vamos refletir hoje no conceito espiritual. O que são as potências da alma, segundo Leon Denis? Diz ele, existe uma poderosa rede de forças de energias ocultas em nós. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Então, aqui Leon Denis está falando sobre as ferramentas para termos uma felicidade. E onde se encontram as causas desta felicidade? Nas profundezas misteriosas da alma. Como disse Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Como é que nós vamos poder acessar estas fontes de felicidade? Através do autoconhecimento. Leon Denis nos diz, neste capítulo, logo no início, que há em toda a alma 2 centros, ou 2 esferas de ação e expressão. A primeira está na superfície, como se fosse a ponta de um imenso iceberg. É a nossa personalidade, é o nosso ego, onde estão na superfície as paixões, as nossas fraquezas, os nossos vícios. Enquanto esta esfera de ação dominar o nosso proceder, as nossas escolhas, nós teremos uma vida inferior de males e de provações. A segunda esfera mais profunda, que na psicanálise se chama self, corresponde à nossa individualidade. É a sede da consciência, onde estão escritas as leis de Deus, questão 621. É a esfera mais profunda, é o nosso templo de Deus. Quando ela dominar o nosso pensamento, o nosso comportamento, então o que vai acontecer? As nossas potências ocultas subirão à tona, serão reveladas e o espírito se mostrará em todo o seu brilho e beleza. É quando estaremos em comunhão com o Pai que habita em nós. A partir desta reflexão, Denis vai nos indicar o caminho para alcançarmos um ideal elevado em nossas vidas, através do desenvolvimento destas potências. A primeira potência é a vontade. Leon Denis afirma que a vontade é a faculdade soberana da alma, é a força espiritual por excelência, e nós podemos mesmo dizer que é a essência da personalidade. Significa que tudo no universo é movido pela vontade. Como é que Deus nos criou? Pela sua vontade. Está lá na Gênese mosaica, naquele texto bíblico, que descreve a criação dos mundos e dos seres, onde diz, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, pela sua vontade. Então, somente usando uma vontade persistente,
com disciplina, nós poderemos modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e até a morte, diz Leon Denis. Então, a vontade é a mais poderosa faculdade da alma, é a potência da alma. A vontade, sendo a maior das potências, ela é comparada por Denis a um imã. Tudo que nós desejamos, nós atraímos, para o bem ou para o mal. Então, o ser humano, em qualquer estágio evolutivo que se encontra, ele traz em seu íntimo aquele desejo do melhor, a busca por uma vida mais confortável. Então, o que ele faz? Ele busca soluções para vencer os obstáculos, enfrenta desafios, faz descobertas, faz pesquisas, desenvolve tecnologia. Não é assim que nós saímos de um mundo primitivo para estarmos hoje ainda no mundo de provas e expiações, é um mundo ainda inferior, mas com um progresso muito grande comparando-se ao tempo das cavernas. Então, o que aconteceu com esta nossa vontade? Ela é o princípio da lei do progresso, é o princípio da lei de evolução. Então, tudo o que acontece é pela nossa vontade. A ação da vontade, ela é tão poderosa que exerce influência sobre a matéria e os fluidos e fica gravada no nosso perispírito. Como é que é isso? Nós todos possuímos um campo eletromagnético à nossa volta. E como é que ele é registrado? Pela nossa aura. Os nossos sentimentos e desejos, eles ficam, é a nossa aura, e é ali que nós nos identificamos quando estamos no mundo espiritual. Nada pode ficar escondido quando chegamos lá, porque nós não temos mais aquele invólucro grosseiro do corpo de carne. Os espíritos sabem o nosso grau de evolução pela cor da nossa aura, se ela tem mais brilho ou se ela está densa, está mais opaco. Tudo está espelhado no nosso perispírito. Querer é poder, diz o velho ditado popular. E é uma verdade. É pela vontade que nós dirigimos os nossos pensamentos a um alvo determinado. E essa força de vontade tem sido comprovada cientificamente na influência da saúde mental sobre a saúde física. Diz a sabedoria oriental: corpo são em mente sã. Neste capítulo, Leon Denis comenta o poder da mente na cura de doenças e cita experiências feitas por hindus que praticavam Hatha Yoga e não sentiam dor, nem precisavam de anestésicos quando eles faziam procedimentos cirúrgicos. E hoje, pesquisas modernas trazem inúmeras demonstrações na medicina de pacientes com doenças graves que receberam sentenças de seus médicos dizendo que eles tinham poucos meses de vida, mas pela força de vontade, a vontade firme de viver, eles conseguiram prolongar a sua vida por muitos anos mais. No livro Em Busca de Sentido, o neuropsiquiatra austríaco Viktor Frankl faz um relato de sua experiência como ex-prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz. Ele conta ali situações muito difíceis que ele vivenciou naquele ambiente de dor, de sofrimento, de tortura, de muitas privações. Então, durante o tempo em que ele esteve no campo de concentração, ele identificou que existiam dois tipos de prisioneiros. Um grupo eram aqueles que não tinham mais esperança, não queriam mais viver, se entregavam e morriam. E tinha o segundo grupo, eram pessoas que se agarravam a cada fio de esperança. Elas tinham certeza que elas iriam sair dali, que iriam reencontrar seus entes queridos, seus familiares, porque elas tinham uma fé firme, inabalável. E Viktor Frankl participava deste segundo grupo. Ele tinha certeza que ele ia conseguir sobreviver e
conseguiu, escreveu várias obras e ele lançou também a teoria da logosofia, onde ele diz: só nós podemos encontrar na nossa dor e sofrimento os nossos mais profundos sentimentos, esperanças, sonhos e novas perspectivas que deem um novo e profundo significado à nossa existência. Se o prisioneiro no campo de concentração não se entregou, teve uma vontade firme para sobreviver aos maus tratos, será que nós conseguimos vencer pela nossa vontade os vícios que tanto prejudicam a nossa vida? Foi o que Kardec quis saber na questão 909 de O Livro dos Espíritos, onde ele pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os espíritos respondem que sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Completam eles: o que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Muitos têm a vontade, mas não têm a força de vontade. É como esta flecha, nesta ilustração. Nós vemos que o arqueiro precisa ter muita concentração, mirar o foco, fazer esforço para conseguir um resultado. O Kardec ainda insiste na questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Respondem: muitos dizem quero, mas a vontade está só nos lábios. Querem, mas não ficam muito satisfeitos que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que o seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. E ainda continua a resposta: aquele que as procura reprimir compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Nós vemos muitos exemplos nos grupos de apoio a dependentes químicos e outras dependências, né? Onde o esforço precisa ser constante, diário, persistente. Nos grupos dos alcoólicos anônimos, eles recebem uma cartilha que precisam seguir passo a passo, dia a dia. Uma dessas regras é que eles falam só por hoje. Então, cada dia é uma vitória sobre si mesmo. Como é que nós podemos, então, saber se realmente vamos conseguir vencer as nossas más inclinações? Porque nós temos influências de espíritos, né? Uns querem o nosso bem, outros querem o nosso mal. A quem nós vamos ouvir? E Kardec perguntou isso na questão 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Respondem: sim, se pedir com sinceridade, os bons espíritos virão auxiliá-lo, pois esta é a missão deles. Aqui a gente vê o poder da prece. Quando nós queremos alguma coisa, pedimos em prece ao nosso mentor, a Jesus, a Deus, que nos tragam a intuição, o caminho, nos indiquem o caminho, nenhuma prece fica sem resposta. Sempre nós vamos ter algum tipo de ajuda, seja através de um telefonema de um amigo, de um livro que a gente abre e vê uma resposta. É que a gente precisa ter ouvidos de ouvir. Mas o auxílio sempre vem. Agora eu pergunto a vocês: nem sempre o que nós pedimos, o que é a nossa vontade, aquilo que nós desejamos, coincide com a vontade de Deus. Às vezes nós queremos uma coisa e recebemos outra. Aí a gente reclama, se rebela, dizendo: poxa, eu orei tanto, mas Deus não atendeu o meu pedido. Por que será?
Quem tiver alguma pista pode colocar aí no chat. Vou lançar uma pergunta para vocês. Se Deus nos ama, o que é que Ele vai nos enviar? O que nós precisamos ou o que nós queremos? O que um pai dá ao seu filho? O que é melhor para ele ou o que vai lhe prejudicar? Por exemplo, se uma criança se recusa a tomar uma vacina que vai doer, dói só um pouquinho, mas para ela é a maior dor do mundo. Vocês acham que o pai vai deixar de vaciná-la ou não? Muitas vezes nós só entendemos o porquê de uma situação lá na frente, quando nós olhamos para trás e analisamos. Ainda bem que não aconteceu do jeito que eu queria, pois só me traria sofrimentos. Graças a Deus aconteceu de outro jeito. Por isso, nós devemos sempre lembrar daquele pedido que está na oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. A segunda potência, tão importante quanto a vontade, a primeira potência, é o pensamento. Vamos ver aqui como funciona o pensamento à luz da doutrina espírita. O pensamento é criador. O que significa isso? Antes de realizarmos qualquer coisa, seja pintar um quadro, compor uma música, escrever um livro, elaborar um projeto, antes mesmo de falar, de se expressar, de decidir, de fazer uma escolha, o homem primeiro pensou. Nós somos os artífices do nosso destino, diz Leon Denis. Nós somos o que pensamos. Mas o que muita gente não sabe e que a doutrina espírita vem nos esclarecer é que o pensamento atua não somente em nós, mas também à nossa volta, influenciando os nossos semelhantes, para o bem ou para o mal. E isto é muito sério e, podemos dizer, muito perigoso até. Por quê? O pensamento é matéria. Os nossos pensamentos produzem formas e imagens que entram em comunicação com aqueles que estão ligados ao nosso modo de sentir. Então, pelos nossos pensamentos, nós nos identificamos tanto com os encarnados, aqueles que pensam como nós, também com os desencarnados, os espíritos que vibram na mesma sintonia, que têm as mesmas afinidades. Então, o pensamento atua tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e pelo que eles causarem de bom ou de mal. Então, nós vamos lembrar que os nossos pensamentos têm um efeito de bumerangue, isto é, eles vão e voltam para quem os emitiu. Por isso, Jesus nos alertava: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Vigiar o quê? Os nossos pensamentos. Se nós tivermos algum pensamento ruim, o que nós precisamos fazer? Deletar na hora. A gente faz uma prece, procura uma boa leitura, ouve uma música. Nós comparamos esta tentação, essa maneira da gente apagar esse pensamento ruim, como um pássaro, que ele pode até pousar na nossa cabeça, mas o que ele não pode é fazer um ninho. Então, Leon Denis conclui este capítulo dizendo: é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, discipliná-los, imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Nós falamos sobre o pensamento individual. E quanto aos pensamentos coletivos? O que acontece quando muitas pessoas reunidas pensam da mesma maneira, na mesma faixa vibratória? As forças do pensamento ficam muito mais poderosas e influenciam multidões.
Vamos imaginar pensamentos ruins, fake news, compartilhados pela internet, pelas mídias sociais, pelos noticiários. O que acontece? O espírito André Luiz fala muito sobre isso em seus livros. Ele chama os pensamentos coletivos de psicosfera. É uma espécie de aura terrestre formada pelo conjunto de pensamentos e emoções que traduz o grau de evolução da humanidade. Neste momento em que estamos todos numa situação de isolamento social, muitas pessoas estão com pensamentos negativos, com baixas vibrações, estão deprimidas. E esses pensamentos só vão piorar a nossa psicosfera. Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, capítulo 3, ela fala de poluição e atmosfera. Ela compara os pensamentos coletivos da humanidade a uma nuvem densa e escura que envolve todo o planeta. Diz Joana, os habitantes da Terra ingerem e emitem uma terrível poluição venenosa. É a poluição mental que interfere na ecologia da psicosfera do planeta, causada por lamentáveis atitudes em que o homem persevera e se compraz. Olha só como é importante nós vigiarmos, termos pensamentos sempre elevados. Vamos então para a terceira potência, que é o amor. O amor é a base das outras duas potências, da vontade e do pensamento. O que nós entendemos por amor no nosso nível evolutivo, habitando um planeta de provas e expiações, onde a matéria predomina sobre o espírito? Alguns internautas devem estar pensando, um amor que eu conheço mais puro, mais sincero, é o amor de mãe. Temos também o amor filial, o amor entre marido e mulher, entre namorados, amigos, é um amor por uma profissão. Mas será que é só isso? Ao concluir a sua reflexão sobre as potências da alma, no capítulo 25, Leon Denis nos diz que o amor se reveste de formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. Então, Leon Denis vem nos dizer aqui que o amor mesmo é aquele que transcende a nossa esfera superficial, material. O amor é um amor que vai muito além do que nós imaginamos. E ele diz que é por ele que a alma se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda vida, de todo amor. Conclui então Leon Denis. Acima de tudo, Deus é amor. E quem foi que nos ensinou a lei de amor em toda a sua essência, em toda a sua pureza? Foi Jesus, o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para nos servir de modelo e guia, como está na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Jesus foi o único espírito puro que esteve aqui entre nós. Por que Deus nos enviou Jesus até a Terra? Por amor. Então Jesus aproveitava cada minuto, cada oportunidade para nos falar do reino de Deus, que não está em nenhum lugar exterior, está dentro de nós. E ele explicava que para alcançar este reino, nós precisaríamos despertar estas potências da alma que nos disse Leon Denis com uma frase muito bonita: brilhe a vossa luz. E completou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E para quem quisesse entender um pouco melhor, ele falou de uma maneira mais concreta: tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem. Assim ficou muito mais claro, muito mais simples. Então, vocês devem estar pensando,
Poxa, mas Jesus é um espírito puro. Para ele, amar é muito fácil. Mas nós somos imperfeitos, somos orgulhosos, egoístas. Precisamos ainda melhorar muito. Imagina, Jesus pediu para amar até os inimigos. Se nós conseguirmos já amar a quem nos ama, já está ótimo, já é um bom caminho. Um dia nós vamos sim amar indistintamente o outro, independente de quem ele for, como ele pensa, o que ele faz. Em qualquer situação, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. E nós já temos uma senha que foi dada no encontro de Jesus alguns anos atrás. O QJF. Fazer o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar, naquela situação. Se nós seguirmos esta senha, com certeza nós vamos ter um comportamento seguindo os passos de Jesus. Vamos ter um pensamento mais elevado, vamos ter mais fé, uma vontade mais firme em tudo que nós fizermos. Enquanto isso, enquanto nós não chegamos lá, nós podemos amar dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, seguindo uma receita muito simples e muito prática que a Joana de Ângeles nos traz. Ama e serve, como possas, quanto possas, quando possas. Então, meus amigos, depois desta reflexão tão importante sobre as potências da alma, vamos tentar refletir mais. Convido vocês a lerem o livro inteiro do Leon Denis, que é maravilhoso, e vamos fazer a nossa prece. Agradecendo muito ao Pai de amor e bondade, que nos enviou Jesus, seu Filho amado, para nos ensinar e exemplificar a lei de amor. Agradecemos ao codificador Allan Kardec e também ao seu fiel seguidor Leon Denis, que cumpriram a belíssima missão de trazer lições tão grandiosas que potencializam as nossas almas. Agradecemos a nossa irmã Maria Angélica, mentora da nossa casa, e toda a equipe espiritual responsável pelos cursos online. Uma boa semana a todos os internautas e que possamos estar juntos aqui na próxima segunda-feira. Muita paz.